Olá, pessoal! Eu sou o professor Guilherme Marsola e estamos em mais uma aula de História aqui do Soma. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o período em que Getúlio Vargas esteve ao poder, do ano de 1930 até o ano de 1945. E a gente não pode se esquecer que o Vargas chegará ao poder para atender aos interesses do grupo opositor à Velha República. Tanto é que será o Vargas quem vai apelidar a Primeira República ou Velha República de Velha República. Vai dizer que aquele período da política dos governadores, que os grandes barões do café tinham poder político, isso aí ficou no passado. Já é uma coisa velha, uma coisa antiga. O que nós temos agora é um momento mais novo, algo diferente, né? E o Vargas vai chegar realmente com este propósito e esta ideologia. Só que o Vargas, ele não vai chegar ao poder de uma forma de boa, de uma forma tranquila ou de uma forma democrática. O Vargas vai chegar ao poder através de um golpe que ficou conhecido como a Revolução de 1930. E eu vou contar para vocês essa história de como se deu a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O governo era de Washington Luiz. O Washington Luiz era um presidente. E ele era um presidente que foi eleito pelo estado de São Paulo. E, de acordo com a velha República do Café com Leite, essa eleição tivemos a vitória de um candidato paulista. Na próxima, nós devemos ter a indicação e a tentativa de eleger um candidato mineiro, né? Um ano era São Paulo, logo no outro ano seria Minas Gerais. Porém, o Washington Luiz vai quebrar com esse pacto e vai indicar Júlio Prestes, que é um candidato paulista. Ele vai romper com a política do café com leite, porque ele vai indicar um paulista para assumir a presidência da República. E sabendo disso, alguns estados vão se unir e formar um novo partido político. Um novo partido político vai surgir a partir de então, que é a aliança entre Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul, tá? De novo, Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul vão se unir e formar um novo partido político, que é conhecido como a Aliança Liberal. A Aliança Liberal é uma união de estados para realmente combater essa política de sempre estar um candidato de Minas ou de São Paulo. Por mais que Minas Gerais ainda esteve presente, né? Ela só vai entrar porque o Júlio Prestes vai trair o movimento. Mas beleza. Então ocorrem as eleições em 1930 e as urnas dão vitória a Júlio Prestes e não deixam o candidato da Aliança Liberal ganhar. O candidato da Aliança Liberal era Getúlio Vargas. O Vargas era o candidato da Aliança Liberal e o Júlio Prestes era o candidato que seria por São Paulo. E aí o que ocorre? É a vitória de Júlio Prestes e, logo de início, o Vargas vai afirmar que o Júlio Prestes cometeu o golpe, que ele utilizou os mecanismos de compra de voto para se eleger. E, de fato, ele realmente fez isso. E aí vai ficar aquele piseiro pós-eleição, né? Não, foi fraude, não sei o quê, né? E logo depois a gente vai ver que um acidente acaba ocorrendo de que o então vice de Vargas, João Pessoa, é assassinado. Ele é morto a tiros lá no seu estado natal, que é a Paraíba. O João Pessoa, então, é morto a tiros e logo o Vargas vai acusar o Júlio Prestes de ter sido mandante do crime. Hoje a gente sabe que não é assim. Não é assim que ocorreu, que o João Pessoa, na realidade, ele foi morto por motivos pessoais. Mas, na época, o Vargas acusou o Júlio Prestes de ter sido mandante da tentativa de assassinato.
e logo logo vai unir uma galera, vai marchar do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e vai dar um golpe de Estado e vai assumir a cadeira da presidência da República, dando início, então, a partir de uma revolução que ocorre em 1930, o início do governo de Getúlio Vargas. Primeiramente, o Vargas vai chegar ao poder para combater tudo aquilo que a velha República fazia. Todas as atitudes, os atos que eram característicos dos velhos governantes seriam diferentes agora aqui com o Getúlio Vargas. E o Vargas, logo que ele chega, ele fala: olha, eu vou assumir, tá? O mandato aqui do Júlio Prestes, porém eu só vou ficar 4 anos no governo e vou pular fora. Eu vou realizar um governo provisório. O Vargas disse que o seu governo seria provisório, que ele ficaria um tempo, depois ia pular fora do barco e ia deixar o Brasil seguir. Mentira, né? O Vargas vai ficar ao poder por mais 15 anos e a gente sabe que todo militar que assume o governo do Brasil fala que vai ficar por pouco tempo, né? Fala, não, o militar que deu um golpe, né? O cara dá um golpe e fala assim, olha, eu vou ficar pouco tempo no governo. Aí ele vai e fica lá 15 anos. Aí ferra o negócio, né? E logo de início, o Vargas vai atuar na tentativa de buscar apoio. O Vargas vai tentar buscar apoio. Por quê? Porque o Vargas não tem ninguém. Ninguém no Congresso. O Congresso é tomado por pessoas que foram eleitos da política cafeeira. Os governadores dos estados também de acordo com a elite cafeeira. Então, logo de início, o Vargas suspende a posse de todos os governadores. Todo mundo que se elegeu não vai tomar posse. E o Vargas vai indicar os interventores, que eram pessoas do interesse de Vargas que iam administrar os estados. Aqui no Paraná, a gente recebeu o interventor Manuel Ribas. Tanto é que em muitas cidades por aí tem uma rua chamada Rua Manuel Ribas, em homenagem ao interventor de Vargas, Manuel Ribas. E o Vargas também vai fechar o Congresso Nacional para ele não ter nenhum empecilho em relação à aprovação de projetos. E no campo mais de atuação, o Vargas vai realizar a criação do Ministério da Saúde e da Educação, ministérios que até então não havia, porque a República do Café com Leite só se preocupava com os seus próprios governantes. Então não teria o porquê ter áreas sociais no comando da administração do governo, como saúde e educação. Quem vai colocar será o Getúlio Vargas. E conforme o tempo, né, vai passando, as pessoas estão começando a perceber que o Vargas ele não tem nenhuma ação muito forte pelo governo. O Vargas não está tomando medidas que são realmente impactantes na vida das pessoas. E não foi para isso que todo mundo levou o Vargas. Todo mundo levou o Vargas para ele acabar com a prática da República do Café com Leite. E não é isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada. Então as pessoas vão começar a questionar isso. E também vão começar a questionar os interventores que Vargas estão nomeando. Fala assim, pô, você coloca um monte de gente, tem cara aí que é sem experiência, que não está fazendo uma boa coisa para o Estado, que está prejudicando e tudo mais, tudo mais. Todo mundo começa a seguir essa linha com o Getúlio Vargas e resolvem marcar uma manifestação. Falam assim, olha, não, vamos lá e vamos protestar contra o Vargas. E convocam uma manifestação, vão se manifestar e no meio da manifestação, o Vargas manda o exército abrir fogo contra os revoltosos. Todo mundo aí que está lutando vai levar chumbo grosso no lombo. E é isso que ocorre. Só que o que o Vargas não esperava é que tivessem mortes. Ele achava, não, vou dar um sustinho e acabou. E, infelizmente, 4 jovens acabam morrendo. 4 estudantes, né, acabam morrendo nesse protesto. O nome deles
São, olha só, presta atenção, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Por isso que o movimento vai ter a sigla ao lado MMDC, de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Estes serão os jovens que vão morrer no movimento de contestação ao Vargas e vão dar corpo a uma revolução, que será conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha como objetivo não derrubar Vargas do poder, mas questionar as atitudes de Vargas. Tanto é que foi feita uma verdadeira milícia, guerrilha urbana, porque naquela praça que é a Praça da Sé, tinha até uma mesa lá que você ia se alistar, fazia treinamento para participar. Olha só um cartaz do período. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. A população deve participar da revolução. Mas é claro que o governo vai mandar massacrar muita gente, né? Uma galera legal vai morrer por isso. E no final das contas, a gente nem pode falar que o movimento foi um total fracasso, porque o movimento será fundamental para a aprovação de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1934. A Constituição de 1934, que é uma Constituição que terá como marca o atendimento das demandas populares. As demandas populares serão grandemente atendidas por essa Constituição. O primeiro ponto da Constituição de 34 é quanto às eleições. As eleições elas serão fundamental de mudanças, porque o voto vai passar a ser secreto, olha só, o voto vai passar a ser secreto, mulheres terão direito ao voto, mulher vai ter direito ao voto, e também tem a questão da justiça eleitoral. Ou seja, a eleição vai ter um novo formato. Você não vai ter que chegar lá na urna e falar em quem você quer votar. Teu voto vai ser secreto, numa urna não eletrônica ainda, né? Mas uma urna mais discreta, ninguém sabe. Aí, se o teu patrão falar, olha, vota no candidato fulano de tal. Se você votar no ciclano, ele não vai saber. É igual hoje. O político chega para você e fala, ô, vota em mim lá, eu abasteço seu carro, não sei o quê, não sei o quê, aquela discurso de político. Você pode muito bem pegar o dinheiro, abastecer o carro e não votar no candidato que você queria que tentou comprar o seu voto. É uma coisa que você pode realizar. Ele não vai saber. Um voto secreto. Não tem como, é impossível. Tanto é que gravar o seu voto é crime. É crime a gravação do voto. Também teve importante a questão da legislação trabalhista. Pela primeira vez, o Brasil terá leis para o trabalho, também atendendo aos interesses, né, dos revoltosos. E muita coisa vai mudar a partir de então, porque o trabalho ele vai passar a ser tido com alguns direitos. Alguns direitos trabalhistas serão criados, como, por exemplo, o direito a férias remuneradas, ao direito ao salário mínimo, o direito a um dia de descanso na semana de forma remunerada, e vários outros. 13º, acidentes de trabalho também vão estar nessa legislação. E uma coisa importante, a ideia da demissão sem justa causa. Se você demitir um trabalhador sem justa causa, você deve indenizá-lo. Porque senão, até então, as pessoas demitiam os trabalhadores assim, não fica a tua cara, tchau. Agora não. Se você contratou o cara, você tem que ter um motivo para demiti-lo. Caso contrário, você deve indenizá-lo ele futuramente. Os recursos naturais serão nacionalizados. Então, todas as quedas d'água, todo rio,
toda reserva é de responsabilidade do Estado. Não pode uma pessoa chegar lá e fazer o que bem pretender. Eu não posso chegar nas cataratas do Iguaçu e construir um prédio lá. Ah, vou desmatar a mata aqui e vou construir um prédio. Não, não, não pode. Aquilo lá pertence ao Estado. Eu posso sim utilizar madeira de reserva e coisa assim, se eu tiver a devida autorização judicial. Você tem que entrar na justiça com pedido, muitas vezes tem que passar até pela administração pública e coisas assim. A educação básica vai se tornar obrigatória. É obrigação do Estado fornecer educação. Por enquanto será a educação básica. Educação básica. Mas futuramente nós teremos até as universidades sendo responsabilidade do Estado. E é como é hoje. Hoje todo o Estado garante a sua faculdade, a criação de uma série de universidades. Que para você entrar, você tem que fazer um processo seletivo, conhecido como vestibular. Ah, mas professor, vestibular é muito difícil. Tudo que eu somo aqui, ó, é aprovação garantida. Tanto é que o nosso slogan já é: a sua aprovação é a nossa missão. A gente atende tanto concursos públicos como vestibulares. Mas, seguindo ao assunto. Então, o que vai ocorrer? No final da elaboração da Constituição, a Constituição dizia que o Brasil poderia voltar a ter eleições a partir do ano seguinte. Porém, a primeira eleição seria pelo Congresso. Seria o Congresso quem iria eleger o próximo presidente. E um dos candidatos que vai se candidatar é o próprio Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai se candidatar e vai ser eleito. Nós teremos a eleição de Vargas em um governo que ficou conhecido como o governo constitucional, porque o Vargas não está via golpe de Estado, ele está de uma forma legítima. Ele realmente foi eleito. Ele realmente foi eleito. Ah, mas foi uma eleição indireta, não sei o quê. Tudo bem, mas foi eleito. O governo é constitucional. E a principal marca desse governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 até 1937, é o contexto externo tendo uma influência direta no Brasil. O contexto externo vai impactar e muito as ações do Brasil. Em especial, a Revolução Russa e os regimes nazifascistas. Professor, eu não entendo muito bem isso. Então vamos lá. A Revolução Russa foi uma revolução comunista que aconteceu lá na Rússia. Lá na Rússia, teve uma revolução comunista que levou um líder comunista ao poder. E a Rússia se tornou o primeiro Estado socialista da história. E em oposição ao socialismo, a gente tem o nazismo na Itália e o fascismo, desculpa, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que tem uma ideia de um nacionalismo forte, muito capitalista, né? E tudo mais. Então, tem esses dois polos. De um lado, a extrema esquerda com a Revolução Russa, e do outro lado, a extrema-direita com os regimes nazifascistas. E mundo afora, serão criados uma série de partidos que são filiados a estes ideais. Tanto a Revolução Russa, muitos partidos comunistas vão se formar pelo mundo, como partidos com tendência nazista. Aqui no Brasil, a gente vai ter a AIB e a ANL. A AIB é a Ação Integralista Brasileira, um partido que seguia os ideais fascistas. Tanto é que o seu slogan era Anauê. O que significa Anauê? Anauê era um comprimento indígena, já para marcar o nacionalismo que esses povos têm, quer dizer, que esse grupo tem. Né? Eles defendiam um Estado forte, um governo muito nacionalista, ideais do nazifascismo. E a ANL era a Aliança Nacional Libertadora. E ela era formada pelo Luiz Carlos Prestes, né? Lembra lá do Prestes, da coluna Prestes? Virou comunista e fundou a ANL. A ANL, ela tinha como objetivo não necessariamente implantar um regime comunista no Brasil, mas
dar mais assistência ao povo. Defendia uma reforma agrária, defendia que todos tivessem acesso à alimentação, defendia um Estado mais social, princípios do comunismo. E o governo constitucional vai ser marcado por essa polarização ideológica. De um lado, a IB, de outro lado, a ANL. A IB era comandada pelo Plínio Salgado, um cara muito louco, um homem que tinha um bigodinho, parecia o do Hitler. O cara era muito louco, velho, muito louco. Ele tinha um. Deixou o bigode crescer só para se assemelhar ao Hitler. Já imaginou uma situação dessas? Mas tudo bem. E a NL comandada pelo Luiz Carlos Prestes. Posteriormente, a gente vai ver um evento ocorrer no Brasil que não vai ser muito legal. Lá, quase no final do governo do Getúlio Vargas, a gente vai ter uma tentativa dos comunistas de chegar ao poder na intentona comunista. A intentona comunista é uma tentativa de golpe de Estado que foi tentada pelos membros da ANL. A ANL tentou dar um golpe de Estado e assumir o poder aqui no Brasil. Eles vão fracassar em um primeiro momento, mas posteriormente o Vargas vai descobrir o Plano Cohen. Professor, que? O Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? O Plano Cohen era um plano que os comunistas tinham de tomar o poder e que tinha como objetivo causar um caos no país, deixar o presidente fulo da vida e depois assassiná-lo. Era muito louco esse Plano Cohen. E quando o Vargas descobriu, o Vargas ficou louco, falou: não, meu Deus do céu, os comunistas vão dar um golpe no Brasil e tal, então eu só tenho uma coisa a fazer. Ele proíbe as eleições e assume o poder central do Brasil. Começa a tomar todas as decisões, acaba com o Congresso, acaba com tudo, porque fala assim: olha, não pode continuar uma ameaça desse porte. Pouco tempo depois, o Vargas descobre que esse plano era falso e que que nunca teve plano Cohen na realidade de tentar tomar o poder. Mas aí o Vargas fala assim: ah, já dei o golpe mesmo, agora eu vou ficar. Hoje a história acredita que o Vargas sabia que não havia plano Cohen nenhum e que ele inventou isso só para justificar um governo que ele queria fazer. Um governo que se assemelhava ao fascismo, um governo que se assemelhava a esse regime forte da Itália. E as principais marcas desse governo vão estar na sua Constituição, que é a Constituição de 1937. Novamente, uma Constituição que foi outorgada. Professor, você já falou isso aí? Já. Eu falei lá no primeiro reinado, que a Constituição de 1824 foi outorgada porque não passou por aprovação. E a de 37 também não. As outras vão. 34, 1891, vai passar por aprovação. Mas a Constituição de 37 não vai. Essa Constituição vai receber o apelido de Apolaca, porque é o momento que Hitler invade a Polônia, uma espécie de alusão de Vargas a esse momento da Segunda Guerra Mundial. E também a gente vê uma série de eventos ocorrer, como, por exemplo, o centralismo político, que vai estar em marca na Constituição. Vargas querer cada vez mais centralizar o seu poder. E, como consequência, ele vai realizar 3 atos. Fechar o Congresso, obviamente, para não ter que ficar pedindo aprovação de projeto, e também vai acabar com os limites territoriais dos estados. Os estados não vão ter mais limites. Hoje parece uma coisa meio estranha isso, né? Pô, não existe mais limite. Mas não, acabou tudo. Acabou o governador, acabou tudo. Agora todo mundo era ligado ao Getúlio Vargas. E a imprensa também estava totalmente censurada. Havia órgãos no governo que iriam censurar a imprensa. A Constituição de 37 é mais ou menos nessa linha, essa tentativa de dar ao Vargas um poder mais amplo. E o Estado Novo, falando de uma forma mais administrativa, ele vai ter alguns órgãos, como por exemplo o DASP. O DASP é um órgão de
controle das pessoas, que cuidava para ver o que a população estava achando do presidente. E caso alguém ameaçasse contra o Getúlio Vargas, o DASP ia agir, ia prender a pessoa, algumas vezes ia torturá-la, coisas nesse sentido. O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Era um departamento que iria cuidar da imagem do Vargas, levar a imagem do Vargas para as pessoas. Tanto é que muita coisa foi criada durante esse período pelo DIP, como, por exemplo, a cartilha Vargas e Você. Toda cartilha escolar tinha que ter no final, né, uma imagem de Getúlio Vargas agradando as crianças, para mostrar que ele era um bom moço. O DIP vai ter um controle no rádio também. A gente vai ver a criação do Hora do Brasil. Hora do Brasil hoje é a atual Voz do Brasil, que passa todo dia em toda a rede de rádio às 19 horas, que é um espaço que o governo federal tem para poder divulgar os seus feitos e os seus atos. E foi o Vargas que criou, porque naquela época todo mundo ouvia rádio. Meu bisavô, por exemplo, ele amava a Hora do Brasil. Adorava, adorava. E a Hora do Brasil era assim, um programa que todo mundo ouvia e achava que o governo estava perfeito, né? Do outro lado, a imprensa estava censurada e só passava um telejornal que falava bem do governo, então o governo devia ser uma maravilha. E também tem a ideia de que todo carnaval a gente vai ter a imagem do Vargas circulando. Vai ter o desfile de Vargas. Nossa, cara, é uma coisa muito louca. Era carnaval, tinha lá um boneco de lindo do Vargas passando para mostrar a sua imagem, o seu poder. A CLT é uma outra criação do Vargas, que é a consolidação das leis do trabalho, ou leis trabalhistas, né? Que era um código de leis bem fininho, desse tamanho. Assim. Quem faz direito se delicia com ele. E tem como objetivo reunir leis do trabalho, para tirar da Constituição e criar um código só para isso. Mostrar que o trabalhador vai ter muito mais importância. Que não serão alguns artigos da Constituição, mas sim um código exclusivo para legislação trabalhista. E a CEN é o Conselho Econômico Nacional, que tinha como objetivo cuidar da administração do governo Vargas. Uma administração bem voltada a um governo nacionalista, a um governo que visava atender interesses da nação. Tanto é que muita coisa será nacionalizada, muita coisa vai passar à administração do Estado e muito vai ocorrer nesse sentido. O Estado o Estado vai começar a criar muitas empresas, como, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma empresa do governo para extrair minerais do Brasil. Não vai ser quem quiser chegar, chega e extrair ouro. Não, não. É uma coisa do governo. O governo vai lá e vai extrair o ouro, ou metal precioso, ou ferro, enfim. Outro órgão também que foi criado é a Volta Redonda, né? A siderurgia da Volta Redonda, CSN. O que acontece? A CSN é uma metalurgia do Brasil, do Estado. Então, você quer ver que o Vargas quer criar essas estatais. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, uma universidade que o Vargas vai criar. Então, muitas coisas nesse sentido vai ocorrer. E outra marca do segundo reinado, ou a cabeça, do Estado Novo, é o Brasil participando da Segunda Guerra Mundial. De início, a gente vai ter um movimento no Brasil que é conhecido como intentona integralista, que é uma tentativa de tomada ao poder pelos integralistas, mas vai fracassar, não vai dar muito certo. E vai ter como objetivo, como desfecho, uma mobilização da população para participar da Segunda Guerra Mundial, para o Vargas participar da Segunda Guerra Mundial. Porque nesse momento, a Alemanha vai afundar um navio brasileiro. A Alemanha afunda um navio brasileiro e a população, né, com o ideal nacionalista, fala: não, 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 a gente tem que entrar na guerra e tudo mais. E também, do outro lado, tem os Estados Unidos pressionando o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial
em duas frentes. A primeira é dando apoio. O Brasil vai permitir que os Estados Unidos construam uma base naval, quer dizer, uma base aérea, na região do Nordeste. A região do Nordeste vai receber os Estados Unidos e vai instalar na região uma base militar para ajudar na Segunda Guerra Mundial. E também tem a FEB. A FEB é uma federação de soldados do brasileiro, né, que vai lutar na Itália. Serão aproximadamente 20 mil soldados, dentre eles médicos, que vão para a Itália para lutar contra a Itália. Uma espécie de apoio militar. E o lema do Brasil era esse aí, ó. A cobra fumando. Que o Vargas no começo falava, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E eu acho que a cobra fumou, porque o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente sabe que o Brasil meio que levou chega para lá. Há quem diga que não. Tem algumas teorias que falam que o Brasil foi muito bem lá na Itália. Mas a historiografia, de um modo geral, reconhece que o Brasil levou um chega para lá bonito lutando na Itália. E depois nós temos, quando o Vargas acaba a guerra, o Vargas ele sofre com um dualismo de ideias. Por quê? Porque as pessoas vão começar a questionar, assim, o Vargas tem um regime que é característico do fascismo. Então, por que o Vargas foi para a Europa lutar contra o fascismo? O Vargas veio para a Europa lutar contra o fascismo, mas ele é um fascista. Não tem o menor sentido isso. Então, esse questionamento começa a fazer uma pressão sobre o Vargas, que começa a fazer uma espécie de flexibilização da política. Tanto é que ele começa a liberar partidos políticos e começa a formar partidos de oposição, partidos de apoio, partidos que foram fundados pelo Vargas e tudo mais. O Brasil começa a ter esse pluralismo político. A imprensa sai da censura, muita coisa começa a mudar quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente fala, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou o governo de Getúlio Vargas. E então o Vargas acaba até marcando eleições. No ano de 1945, ele fala, não, já que a população já tem satisfeito, eu vou marcar eleições. E a pessoa que seria eleita, que estava lá liderando a pesquisa Datafolha naquela época era confiável, né? Que estava liderando as pesquisas de intenção de voto, era o Eurico Gaspar Dutra, uma pessoa assim mais de direita, mais liberal. E a população passou a praticar o movimento do queremismo, que é o queremos a continuidade de Getúlio Vargas. Aí você me pergunta assim, mas professor, eles não queriam o fim de Vargas, a saída de Vargas? Queriam, mas frente à possibilidade de chegar uma pessoa que eles tinham uma repugnância total, eles acharam melhor apoiar o Vargas. É como ocorreu nas últimas eleições do Brasil, que as pessoas apoiaram um candidato por não querer eleger o outro, ou apoiaram o outro para não dar o voto a um. Não porque você gosta do candidato. Aqui era a mesma coisa. Não que as pessoas gostavam de Vargas, mas era melhor Vargas do que alguém que seria pior. E aí começa o movimento do queremismo. Não vai adiantar porque o Dutra será eleito e em 1945 tem o fim definitivo do governo da era Vargas. Só que o Vargas não para por aí não, hein? Logo, logo a gente vai descobrir o porquê que o Vargas acabou voltando ao poder posteriormente. Vamos fazer um exercício para fixar bem o conteúdo? Vamos lá. Segundo a historiadora Regina da Luz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Vargas em 45. A questão começa em assinale a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45. Então tá, como que o retorno dos soldados, o fim da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o fim do governo Vargas? Por que o governo Vargas acabou junto com
a Segunda Guerra Mundial. A letra A diz: ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa, com a FEB, o governo Vargas perdeu o apoio interno a manter o regime autoritário. Verdade. Pô, o Vargas era um fascista e foi para a Itália lutar contra o fascismo. Lutou contra. Qual é o sentido disso? Lutando contra o seu próprio ideal? Primeira alternativa já está correta. Tão ruim quando é a letra A, né, que está correta, você fica em dúvida entre as outras. Mas aí é bom a gente sempre ver o que as outras alternativas estão falando. Olha só a letra B. Ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular para derrubar a ditadura de Vargas. Derrotar o fascismo na Europa? Quem derrubou o fascismo na Europa não foi o Vargas, não foi a FEB. Tá louca, a FEB, como eu falei, a historiografia diz que a FEB levou um chacoalhão lá. Nada a ver. C. Ao derrubar o regime franquista na Espanha, vou nem continuar lendo. O Vargas não derrubou governo nenhum. A FEB não derrubou governo nenhum. Ó, os soldados inspiraram a população a lutar por eleições após 15 anos de Estado Novo. 15 anos já foi o governo total do Vargas. O Estado Novo é de 37 a 45. São 8 anos de governo. Então, não 15. Então, a questão está totalmente errada. D. Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo, na Itália, a FEB conquistou o apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas. Nada a ver. Nada a ver. Os norte-americanos nem se meteram nessa questão. E, ao lutar pela libertação dos povos europeus, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no exército, precipitando a queda de Vargas. Nada a ver também. Nada a ver. E a alternativa correta realmente é a letra A de amor. Bom, vamos agora anotar aí as informações da aula de hoje. O Vargas chegou ao poder por uma revolução de 1930, disse que não ia ficar muito, ia ficar só no governo, consertar o que estava errado e ia sair um governo bem provisório mesmo. Mas ele não vai tomar muitas ações e muitas medidas, e nós teremos então um movimento chamado de Revolução Constitucionalista, que vai terminar com a Constituição de 34, que vai garantir direitos como eleições secretas e a legislação trabalhista. Teremos uma série de ideologias políticas marcando o governo constitucional de Vargas, a A e B, que tem viés fascistas, e a ANL com viés comunistas. Logo depois a gente vai ter um movimento por parte da ANL de tentar tomar o poder, que vai levar Vargas a decretar o Estado Novo. O Estado Novo vai ter uma nova Constituição, que é a Constituição de 37, que vai dar um centralismo total, até que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial com a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, soldados que foram para a Itália lutar, e a partir de então a gente tem um processo de queda do presidente Getúlio Vargas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. São muitas informações. Eu recomendo que assista essa aula novamente, anote o máximo possível e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Abraço e até a próxima aula.